Atos, capítulo número 8, versículo número 1, diz assim: eu vou ler e você acompanha, em nome de Jesus. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Todos foram o quê? Diga assim: a vontade do diabo. Diga mais forte, diga: a vontade do diabo é que a igreja deixe de ser igreja e vire um povo disperso. Versículo número 2: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Diga assim: varões piedosos foram enterrar Estevão. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e levavam à prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Diga assim comigo: avivamento. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo, e a multidão unanimemente prestava atenção no que Filipe dizia. Diga assim comigo: a multidão em um só propósito, unidos em uma só direção, prestava atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam nele sinais que ele fazia. Versículo número 7: pois que o espírito imundo saíram de muitos que os tinham clamando em alta voz. E assim saindo, os paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquele lugar. Glória a Deus. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica ou a magia negra, e tinha iludido muita gente lá em Samaria, e dizendo que era um grande personagem, um grande homem, uma grande autoridade. Versículo número 10: ao qual todos atendiam o que ele dizia, desde o mais pequeno até o maior, e dizendo assim: este aí é grande, esse aí resolve nossos problemas, esse aí tem virtude de Deus, só sendo ele enviado de Deus. No versículo número 11: e atendiam a ele, porque já desde muito tempo ele havia iludido aquele povo com as suas magias, com as suas feitiçarias e suas artes mágicas. Versículo número 12: mas com crescem em Filipe, e lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Versículo 13: até o macumbeiro, até o feiticeiro chamado Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, grande maravilha que se faziam. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo em Samaria, receberam a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão mágico, Simão macumbeiro, Simão aquele que enganava muitos, vendo aquela imposição de mão dos apóstolos, era dado pelo Espírito Santo, lhe ofereceram dinheiro. E ele disse, o macumbeiro, o zombador, o feiticeiro, disse: dai também a mim esse poder, para que ele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Mas
mas a igreja ainda fala, meu irmão. A igreja ainda fala. Você crê nisso? Pedro significa a igreja aqui. Pedro falando, e disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Oh, glória. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcançar por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim, aleluia, para que nada do que disseste venha sobre mim. E tendo ele exposto, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias e samaritanos anunciaram. Senhor Jesus, aplica essa palavra no meu coração, no coração dos meus filhos. Precisamos ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. E todos dizem: eles assentaram. Eu vim pregar nessa noite para crente espiritual. Tem crente espiritual? Graças a Deus que vê todo mundo, né? Espiritual. Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: o que o pastor vai falar, o que o presbítero vai falar, é do Espírito. Então se ligue no Espírito. Meus irmãos, Atos capítulo número 8, versículo número 1, a palavra do Senhor diz que: e também Saulo consentiu na morte dele. Na morte de quem, irmãos? De Estevão. Versículo 59, antes do capítulo número. Deixa a Bíblia aberta. Hoje a gente vai usar esse texto aí para a gente aprender. Quem ama a palavra de Deus aí, abre a Bíblia. Se você não ama a palavra, você precisa aceitar Jesus de novo. Atos capítulo 8. Só que você volta 2 versículos e diz assim: você que nos assiste através das redes sociais, publique, compartilhe essa mensagem para mudar a história desse Brasil em nome de Jesus. O que Deus falou comigo, irmão, nessa tarde é algo que me animou. Eu me animei, eu me alegrei. A igreja vai se alegrar também. Você depois vai pegar essa mensagem aí para o irmão Gilberto, no meu Facebook, vai sair compartilhando. Católicos vão assistir e vão glorificar o nome do Senhor. Crentes vão assistir e vão mudar o pensamento. E eu creio que essa palavra tem direção, porque essa palavra é de Deus para a vida de Deus. Em nome de Jesus. No versículo 59, apredejaram a Estevão. Quando Paulo fala do capítulo número 8, no versículo 1, ele diz: também Saulo consentiu na sua morte. Ele está falando que Paulo e Saulo consentiu, apoiou, permitiu, fez parte, compartilhou, compactuou da morte de quem? De Estevão. E no versículo, do mesmo versículo diz: e fez naquele dia. Quem fez naquele dia? Diga Saulo. Entenda só o que Deus quer falar. Entenda só, para você, depois você glorifica, depois você exalta. E fez também naquele dia uma grande perseguição contra quem? A igreja. A igreja estava em Jerusalém, ou seja, a perseguição foi em Jerusalém porque a igreja estava. Se a igreja estivesse no Brasil, a perseguição seria no Brasil. Entende só o Espírito aí? A perseguição foi em Jerusalém porque a igreja estava em Jerusalém. Então foi uma grande perseguição feita por quem? Por Paulo e todo aquele governo da época. E todos foram dispersos. Irmãos, é todo ensinamento. A gente vai abrir alguns versículos. A vontade do diabo é deixar a igreja dispersa. A vontade do diabo, já falei isso aqui
Mas você entende que tudo que o diabo faz é para deixar a igreja, cada um no seu pensamento, ou seja, cada um no seu quadrado, como diz aí a música, cada um no seu lugar. O diabo, ele não quer a igreja unida, ele não quer a mocidade unida, os varões unidos, as senhoras unidas, o Adonai unido, as crianças unidas. Não, o diabo não quer os obreiros unidos, o diabo quer divisão, porque o diabo, ele veio para três coisas. O que foi, irmão? Matar, roubar e destruir. Então tudo que gera divisão, tudo que gera destruição e tudo que gera morte vem de quem? Do diabo. Então a vontade do diabo é que a gente fique disperso. Por quê? Porque se nós ficarmos dispersos, nós ficaremos frágeis, ou fracos, ou sozinhos, ou não tem ninguém para nos ajudar. Sim ou não? Glória a Deus. Essa é a primeira vontade do diabo quando há uma perseguição contra a igreja. A igreja foi perseguida aqui porque a vontade do diabo era que a igreja não existisse mais um local de reunião, na casa da irmã Maria, na casa do irmão Pedro, ou lá na Malhada Grande, ou lá no Gravatar, ou lá em Queimados. Não, a vontade do diabo é que não existe esses locais de adoração ao nome do Senhor. Olha para cá, para que você entenda a mensagem. E o interessante, que ele diz aqui, e eles todos foram dispersos. Aí alguém pode se levantar e dizer, mas pastor, será que só foi disperso os que eram cru? Os crentes pentecostal não foram, não. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz o que, irmão? Que todos foram dispersos. Não foi alguns, foram todos. Por que foram todos? Porque o diabo, ele trabalha para fechar a unidade, a união. O diabo, imagina só, hoje, de repente aqui, se dá um decreto, essa igreja não se pode abrir as portas. Onde é que a gente vai cultuar? Pastor, isso não existe. Não existe, que você passou por isso há 2 anos atrás e esqueceu. Você lembra quando a igreja católica estava fechada? Você lembra quando a igreja evangélica estava fechada? Você lembra quando tudo se fechou e a gente queria vir para o culto? Se a gente viesse para o culto, a gente poderia ser preso. E a gente foi lá para a terra do irmão ali, arriscado até o irmão ser processado. Outro momento fomos lá para a serra para dar uma doutrina lá em cima, arriscado uma folga, arriscado alguma coisa. Mas isso não acontece, não, já aconteceu. Por que aconteceu? Porque existiu um Saulo. Existiu um Saulo que perseguiu o que, primeiramente? Você que está assistindo, o prostíbulo podia estar aberto, o bar podia estar aberto, a cervejaria podia estar aberta, os bailes da vida poderiam estar abertos, o futebol esperado por aí era cheio de gente, mas uma coisa não podia, era a igreja. Por quê? Porque quem está por trás disso? O diabo. E parece que a nossa mente impregnada, a nossa mente fechada, a nossa mente que parece que não é renovada pelo Espírito, a gente esquece muito rápido do que Deus fala, que a gente tem que se andar na direção dele, não na direção do homem. E acabou essa história. Essa revelação aqui, eu nunca, não sei se você já ouviu uma mensagem como essa, mas Deus me deu esta parte. Deus me deu esta parte desse texto aqui. A igreja foi fechada, a igreja foi dispersa. Sabe o que aconteceu? Foi embora todo mundo. E o texto diz que só ficaram os apóstolos. Me pergunta por quê? Me pergunta mais forte. Porque os apóstolos eram os únicos que estavam firmes na palavra. Ou seja, eram os únicos que eram líderes. Mas eles tinham de congregar, sim ou não? Não. Ficou só os obreiros. E agora, irmão? E agora, irmão Jesus? O que a gente vai fazer? Nessa pandemia, irmão, teve um obreiro que até correu. Quem viu o vídeo do Covid aqui? Quem viu? Quem viu? A irmã viu? Aonde? O irmão viu? Aonde? A irmã viu? Aonde? Ninguém viu o vírus. E a gente ficou com medo. Imagina se um decreto for assinado dizendo assim: a partir de hoje não pode mais se usar som na igreja, a partir de hoje não pode mais estar dando glória a Deus e aleluia, a partir de hoje, se João colocar uma música lá na casa dele evangélica, ele vai preso. Será que a gente não vai ter mais ter medo? Pode fazer briga,
ser. É deixar a igreja cada um por si. É deixar a igreja cada um viva a sua vida. Diga assim para o seu irmão, mas a igreja, não diga como profeta, a igreja tem dom. E o dom da igreja é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem está subindo ele para essa hora? Dá uma glória para ele nesse lugar. A vontade do diabo, irmão, é que a igreja seja dispersa. Pastor, me prove isso. Atos capítulo 20, versículo 29, olha aí. Atos 20, 29 diz assim a Escritura: porque eu sei isto. Atos 20, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Não fique tirando uma de doido, não. Jesus está falando com você mesmo e comigo também. A vontade do diabo é enfraquecer a igreja. Para quê? Para que os lobos cruéis entram dentro da igreja. Mas eu falei aqui nesta noite, vou repetir: a igreja do Senhor, ele tem dono, e o dono da igreja é Jesus. João capítulo de número 10 diz assim a palavra do Senhor. A vontade do diabo aí, irmãos. João capítulo número 10, versículo número 12. Eu me bem demais nessa mensagem, mano. Eu saí de casa hoje para vir para cá. Eu disse: Jesus, o negócio vai mudar. O jogo vai virar. Vai, eu estou debaixo de uma palavra profunda. A palavra não é de homem, não é de Deus. João capítulo número 10, versículo número 12. Mas o mercenário, em outras linguagens diz outro nome aí, tem o quê? Em outra diz o quê? Hã? O empregador diz ladrão. Cadê a do ladrão? A minha. Mas, olha o que diz aí: o ladrão que não é pastor. Pastor não é ladrão. O diabo inventou por aí que pastor é ladrão. Existem homens que estão no título de pastor que possam até roubar. Mas o pastor que é pastor, ele não rouba. Sim ou não? Sim. Tem aí? Olha o que diz. Como é que diz aqui? O ladrão vem somente para roubar. O ladrão vem pra quê? Hã? Vem não, irmão. O ladrão ele vem para trazer flores. O ladrão ele vem para ajudar a tua casa. O ladrão vem para mudar a tua família. O ladrão ele vem vai pescar no lugar do irmão Alex. O ladrão ele vai soldar no lugar de Jefferson lá. O ladrão ele vai trabalhar lá naquele torno lá no teu lugar. O ladrão ele vem para quê? O que ele está dizendo? Para quê? Vamos me ajudar a pregar? Para roubar. Isso é Jesus falando aqui através dessa palavra. O ladrão vem para roubar. Mas diz assim o texto: e vem o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e a despreza. A vontade do ladrão não é tocar nos líderes. A vontade do ladrão é tirar os obreiros. A vontade do ladrão é tirar a liderança. Sabe por quê? Porque se ele conseguir tocar na liderança, se ele conseguir espalhar a liderança, as ovelhas viram presa fácil. Você não está entendendo essa guerra espiritual que está acontecendo no Brasil, não? Nunca se aconteceu. Alguém diz assim: nunca vi homem pastor, padre, está se metendo em política. É porque você não conhece a palavra. Porque se você conhecesse a palavra, você viveria que os maiores avivamentos da igreja do Senhor foram o governo contra a igreja. O governo que fica contra a igreja, ela persegue a igreja, mas a igreja tem nome, aleluia.
brasileira ali tem dono. A igreja do mundo ali tem dono. O dono se chama Jesus. Olha o que diz o texto, do 12 ao 15, versículo 13. Ora, o ladrão foge, porque ele é mercenário, porque ele é ladrão e não tem cuidado das ovelhas. Mas Jesus diz no versículo 14, para animar minha fé e a tua: eu, o Senhor, sou o bom pastor e sou conhecido pelas minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo de número 15: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Que morreu por você por Jesus. Quem morreu por você foi por Jesus. Deixa eu terminar, os irmãos. Não responda as ovelhas aqui em sua nave. Roubar é errado, irmão? Sim ou não? Sim. Quem foi que disse? Diga a palavra. Mentir é errado, irmão? Sim ou não? Sim. Quem foi que disse? A morte, irmão, de alguém é errado, irmão? Sim ou não? Sim. Quem foi que disse? E por que a gente não faz? Porque a palavra diz que a gente não. Porque a gente não faz. Porque a palavra diz que a gente não devemos fazer. Sim ou não? Se a palavra diz não roube, eu não roubo. Se a palavra diz não mate, eu não mato. Se a palavra diz não minta, eu não minto. Mas se a palavra diz não morre, porque a gente apoia a morte. Eita, Jesus! Alguém falou no pensamento, eu estou igual Jesus aqui revelando. Tu disseste, lá vem ele com essa conversa de novo. É porque você não se converte. Muda de vida, rapaz. Jesus quer mudar a história. Está pensando que Jesus revela o pensamento, não? A vontade do diabo, irmão, é que a gente se torne presa fácil. Diga assim, presa fácil. Essa é a vontade do diabo. Se ele conseguir tocar na igreja, ele sabe que todo mundo aqui vai ficar fácil. Por quê? Porque a igreja vai estar fechada, mas o bar vai estar aberto, sim ou não? A igreja vai estar fechada, mas onde vende droga vai estar aberto, e além do mais liberado. Porque hoje no bar, tem muitos bares aqui na Malhada Grande, lá só vende bebida, sim ou não? Mas se o ladrão é dele, vai vender droga, vai vender crack, vai vender maconha, vai vender esses e tantas outras drogas por aí. Diga para o seu irmão assim: fecha a porta e não deixa o ladrão entrar. Não, toque quem está do teu lado aí, diga assim: fecha a porta, não deixa o ladrão entrar. Tem evangélico aqui? Tem crente aqui? Se tem, não vai sair com raiva de nada, porque gosta da palavra. Gosta da palavra. Não tem uma eleição de Beltrano, de Cicrano, o pastor fulano não falou, é porque é fraco. Que é medroso. Se tiver uma rocha, corre. Mas mandei Jesus mandar um doido. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes 4. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Eclesiastes 4:12 diz assim: olha só, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Se você não se converter com a palavra dessa, se você não mudar o seu pensamento com a palavra dessa, você precisa ser grave às vezes para ter o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, e quando nós falamos aqui na escola bíblica, o irmão de hoje falou aqui: o Deus desse cego cegou o entendimento. Então, se você está com o entendimento cego, nesta noite tem palavra que abre a vista do cego e da vitória. Eclesiastes 4:12, olha o que diz o texto: e se alguém quiser prevalecer contra o
Satanás querer mexer com a gente? A gente não acredita. Não, olha para cá. Se a igreja tiver dessa forma, num só propósito, numa só visão, pode se levantar ladrão, pode se levantar o diabo, pode se levantar o que quiser. Se tiver comunhão, vai vitória do povo de Deus. Salmo de número 72, é Bíblia. Você chegou aqui meio triste, não foi? Você vai sair alegre. Diga para o seu irmão assim: a última palavra, a vida continua sendo de Jesus. Salmo de número 72, verso número 13 ao 14, diz assim: isso aqui é Jesus falando com a gente. Salmo de número 72, 13 ao 14 diz: ele compadece do pobre. Quem aqui que se compadece do pobre? Jesus. Quem se compadece do pobre? Quem é que se compadece do pobre? Quem se compadece do pobre? Jesus. O texto não está dizendo que é o ladrão, não. Está dizendo que é quem? O texto está dizendo que é o ladrão, sim ou não? Jesus. Como é que você está querendo esperança em homem? Se o texto está falando que quem se compadece do pobre não é o ladrão. Aleluia! Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas eu sei que ela vai mudar a vida. O ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Olha o que está dizendo no verso 13: ele se compadece do pobre e do aflito, e além do mais salvará a alma do necessitado, libertará a sua alma do engano. Tem gente enganada, irmão, por aí, irmão. Ele me ajuda, ele me ajudou, ele deu minha motinha por causa dele. Que conversa, rapaz. Quem deu foi Jesus. Cuidado para não estar glorificando o nome do homem, dizendo que foi o homem. Quem abriu as portas foi Jesus. Quem cuida da tua vida é Jesus. Quem manda a providência é Jesus. Se compadece do pobre e do aflito, mas ele também liberta a alma do engano. Nessa noite Jesus está libertando o crente. Você que está nos assistindo, Jesus vai te libertar também em nome de Jesus. Libertar do engano, da violência. Por quê? Precioso será o seu sangue aos olhos dele. Ninguém vai tocar em você, não. Ninguém. Fica tranquilo, igreja. Fica tranquilo, Deus não vai deixar, não. Jesus está no controle. Se alegra no teu coração. A igreja do Brasil tem dono. É menos gente do que o mundo é, mas o dono é grande e manda no mundo. Para que acontece isso? Para que o diabo quer que a gente se torne uma presa fácil? Para depois vir a perseguição. Porque a gente estando vulnerável, estando fraquinho. Vem aqui, Fernando, me ajuda a pegar. Vem aqui no meio. A gente estando fraquinho, sozinho, né? Segura ele aí. Segura ele aí. Você está entendendo? Porque o diabo quer tirar a força da igreja. Porque o diabo quer tirar a igreja de dentro do parlamento. Porque eu estou seguindo Deus. Porque o diabo quer tirar a igreja lá da Câmara do Vereador. Porque os crentes buscam se anunciar, dizem que crente não é para se misturar com política. Isso é conversa do diabo, meu. O diabo quer que a gente não chegue lá para que as leis sejam levantadas, homem com homem, mulher com mulher, as coisas desmanteladas por aí. Aleluia. Mas a igreja do Senhor tem dono. E o dono da igreja é Jesus. Ele traz união e força para a igreja. Isso é a vontade de Deus. Para que ele venha perseguir, para que ele venha nos deixar fracos.
Olha o que diz aí no texto. Atos número 12, nós temos. Deixa aberto aí, você vai se voltar para ele. Olha o que está dizendo o texto. Atos 12. Tem Atos aí? Não tem, deixa eu ver. Eu disse 12, foi? É 8. Olha o que diz aqui no texto. No versículo 2. Atos 8, 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja. Além de assolar a igreja, entrava nas casas. Você acha que se conseguirem fechar a igreja, vão deixar você adorar em casa? Um coronavírus que tu não viu, tu ficou com medo de sair no meio da rua? Que dirá a polícia passando aí, ou o exército dizendo assim: eu quero ver crente adorando. Mas isso é conversa. Isso é conversa de homem, né? Isso aqui é conversa de homem, né? Não, irmão, é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui, ó. Enterraram o Estevão e assolavam a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, arrastando mulheres para a prisão. Perseguição, sim ou não? Isso aqui é uma perseguição, sim ou não? Hebreus capítulo número 13. Olha o que diz o texto sobre perseguição. Hebreus 13, verso de número 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Deus estava usando aqui um escritor dizendo assim: ó, você tem que se lembrar dos presos, como se estivesse preso. Ele não está, olha para cá, ele não está dizendo assim não, faça algo para ser preso, não. E o texto diz muito bem, irmãos de Deus, esse texto aqui está falando dos presos que eram crentes e foram presos inocentemente. Por quê? Porque pregavam a palavra. Aí ele diz: lembre dos presos, porque eles estão presos agora, mas amanhã pode ser vocês. Deixa eu perguntar quem conhece um pouquinho aqui. Na China, nesses países de perseguição, pode-se pregar a palavra, irmão? O que é que acontece? No mínimo você vai preso, se não condenado à morte. Me pergunta por quê? Porque os países lá são comunistas. Sabe o que é um país comunista? Ninguém é para crer em nada, só no ditador. A palavra, a última é do ditador. Aí eu pergunto a você: nós temos 2 candidatos. Eu não vou falar nome aqui porque esse lugar é santo, mas um deles é comunista. Um deles apoia o aborto. Um deles apoia a mentira. Um deles é contra os padres e os pastores. Sim ou não? Sim. Por isso que eu falei, essa palavra aqui vai chegar na vida de católicos que são católicos de verdade. E eles vão ouvir essa palavra em nome de Jesus. E a vontade dos ditadores, sabe o que é? Calar o quê? Mas eles não entendem. Diga assim: para a igreja sempre tem uma saída. Se eu
jejum e a palavra. João 8:22, conhecereis a verdade, e a verdade vos. Salmo de número 157. Oh, perdão, não existe. Salmo de número 57. Isso aqui, não é uma barra. Eu saí alegre. Você vai sair daqui alegre. Você não vai esquentar mais a cabeça, não, está no controle. Não, faça a sua parte, fala a verdade. Mas não esquenta a cabeça, não. Ele está no controle de todas as coisas. A igreja do Brasil tem dono. Não estou mexendo com um povo qualquer, não. Estou mexendo com a igreja. Não estou falando mal de alguém, não. Do Catimbozeiro, não. Estou falando da igreja. O Deus da igreja não morreu. Apenas não, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está aqui no nosso meio. A Bíblia diz que toda a terra, toda a água está na palma das suas mãos. E quando ele quer descansar, ele diz: terra, eu digo, ó, vem para baixo dos meus pés. Porque a autoridade ainda está na vida dele. As águas são raras, ele chega. Mas ele só sopra, ele tem que pedir continência. Eu posso soprar, aí ele sopra. Aí ele manda toda a terra. Meu Deus, que a gente sério. Salmo 57. Perdão, Salmo número 7. Verso 12. Diz assim: se o homem se converter, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, e ele está aparelhado. Eu vi uns vídeos aí. Quem viu uns vídeos com um catimbozeiro aí? Com uma coisa vermelha. As irmãs viram aí atrás, irmã. Depois da morte das irmãs, que elas estavam viram. Quem viu o vídeo? Do catimbozeiro aí, dizendo assim: ó, se juntou Exu, se juntou Tranca-Rua, satanistas, apilintra, todo tipo de demônio por aí. Os ateus, Lucifer, diabo, tudo lá. Tem loja de diabo lá. Se juntou tudinho. Se juntou tudinho pra quê? Pra colocar um. Só que eu amo a palavra que cura as coisas piores. Quem chega aí, ó. Quando a igreja diz: não tem mais jeito, não, Pedro. Só é água dentro do barco. Quando a igreja diz assim: só tem um mar, do lado é serra, do outro é serra, irmão de hoje. E atrás lá vem Faraó. Aí sabe quem chega? Quando a igreja diz: não tem mais jeito, aí ele diz assim: não tem não, pronto. Para mim, Lucas 1:37. Porque para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, nada é nada. Ele diz: é nada, nada é possível. Jesus não muda meu coração, não. Ele não te tirou da macumba, rapaz, que está aqui hoje. Tu tinha uma raiva de crente tão grande, hoje tu vai cuidar mais glória da igreja. Quando tu viu um crente, tu dizia: esse é um bode, velho. Olha como tu tá no meio das ovelhas. A vontade do diabo, irmãos, é que ele nos deixa como presa fácil, nos deixa disperso. E além do mais, vem a perseguição, porque ela vem. Se você der lugar ao diabo, vai ter perseguição. E não tem como correr, vai ter que correr. Vamos cultuar na casa do pastor lá, eu não mandei você escolher, cultue a sua. Mas tem que se cumprir o mal, né? Isso é coisa do diabo, irmão. O texto diz que quando haverá essa perseguição que o povo diz que tem que se cumprir, a igreja não vai estar mais aqui, não vai estar no céu.
Você está querendo trazer problema para você? Deixa eu perguntar aos irmãos. Lá na Coreia do Norte tem perseguição, sim ou não? Sim. E por que Jesus não voltou lá? Na Venezuela está tendo gente comendo cachorro, sim ou não? Sim. A igreja é proibida de pregar, sim ou não? Sim. E por que Jesus não voltou lá? Você está achando que o mundo está se formando em torno do Brasil? O povo escolheu colocar o ditador lá. O texto escolheu botar o ladrão. O ladrão não cuida de ovelha. Quem cuida da ovelha é ele, ó. O bom pastor. O ladrão ele solta o louco para pegar quem? As ovelhas. Pastor, está tão ruim essa mensagem. Não mandei você ser da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a igreja que vai morar no céu. Quem quer morar no céu? Quem manda é. Ele vai chegar lá. Olha só o texto. Depois de uma perseguição, que a Bíblia é. Depois de o diabo pensar que vai perseguir, o diabo pensar que vai matar, o diabo pensar que vai deixar a igreja como presa fácil. Aí quem chega, diga assim: Jesus. Abra sua Bíblia aí, Salmo número 105. Salmo número 105. Quem achou, diga amém. Você deixa marcado aí no 115, 105 e vai para Atos 8. A gente vai voltar para lá. Atos 8, Atos capítulo 8. Diz assim, depois, no versículo 3: e Saulo assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando os homens e mulheres, encerravam na prisão, jogavam na prisão. Versículo número 4, só que é Bíblia. Mas os que estavam dispersos, essa palavra disperso significa entristecidos. O que Deus está falando aqui para a igreja brasileira é que a igreja do Senhor estava entristecida nesses últimos dias. Por quê? Porque achavam que algo tinha saído do controle. Você está entendendo o cenário que Deus está falando para o Brasil? Que Deus está falando para a igreja? Que o povo estava disperso e com isso o povo ficou triste. Agora acabou-se. Tem jeito mais não. Só que a Bíblia diz no versículo número 4: os que estavam tristes, os que estavam dispersos, iam por toda parte anunciando a verdade. Satanás pensou que nesse segundo turno ia calar a boca da igreja. Deus está levantando um exército para falar a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade. Cadê os anunciadores da verdade? Mas minha avó não quer saber da verdade, mas você vai falar da verdade. Minha tia não quer saber da verdade, mas você vai falar da verdade. Alguém não sabe, não quer saber nada, mas você vai falar da verdade. Porque eu nunca vi a verdade chegar e ela não mandar a mentira embora. E ele saía anunciando a verdade, a palavra de Deus. E descendo Filipe para a cidade de Samaria, ou seja, depois de um começo de perseguição, veio um avivamento, meu Deus. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, ele pregava Cristo. Versículo 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia. Vem cá, essa multidão aqui, irmãos, quem é que para ouvir crente? São crente. Vai no meio da rua para estar pregando a palavra. No mínimo, como o irmão falou, ou um crente ou um desviado. Os outros fazem embora. Se não for o Espírito Santo, irmão, que convence o homem do pecado, ninguém se converteu. Que a gente não parava para ir no culto, não. Eu mesmo era assim, chamava para ir para todo lugar, onde fosse eu ia. Mas quando eu falava para a igreja, eu não quero. Tanta coisa que eu colocava, me desculpa. Mas o Espírito Santo ele trabalha, sim ou não? Aí o que é que acontece? Nessa multidão aqui que antes dessa perseguição aqui, antes desse momento aqui, já existia uma multidão, já existia Pedro,
já existia Filipe, já existia Paulo e ninguém dava ouvido. Paulo dizia: oh, não vá por esse caminho não. Não vá por esse caminho não. Vai dar errado, a gente vai se quebrar lá na frente. Aí Deus disse: tem nada não, eu vou deixar, eu vou permitir um sustozinho. Para quê? Para que todo mundo unanimemente preste atenção no que Filipe está dizendo. Filipe aqui, irmão, está representando os pastores. Tem muitos crentes, irmão Antônio, que não estão ouvindo o que os pastores estão falando. Tem ou não? Tem crente que ele prefere ouvir um cachaceiro do que um conselho pastoral. Não estou falando de mim não, eu sou um menino. Eu estou falando do pastor Francisco, que é um senhor. Estou falando do pastor Zé Carlos, que é outro. Estou falando do pastor Marcos Feliciano, que também já é um homem de idade. E do pastor Luiz Herbinho. E tantos outros pastores por aí que falam: olha, meus filhos, não tome essa atitude aqui. Se você for por aqui, a gente vai quebrar a cara. Mas parece que os crentes entram aqui e saem aqui, porque é melhor a gente ouvir a tradição do mundo. A Globo vai, o William Boni, muito bem, irmão. O William Boni, aquela outra, não sei nem se é fato da verdade, ainda que eu não aceito aquele problema. Parece que você dá mais ouvido ao que o JPB diz do que a Globo diz, do que o que e os pastores quando falam, você diz que é conversa de homem. Então continua no caminho do inferno, porque Deus ele quer te libertar, mas você não está dando ouvido. Prefere ouvir o Bonner lá. Romanos 1:32, você que nos assiste aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso aqui é para Deus abrir nossa mente. Eu não estou com raiva de ninguém, eu não amo vocês, mas eu quero que Deus mude. Eu não sei a vida de particular de ninguém, mas Deus sabe que Ele quer mudar essa história a partir de hoje, em nome de Jesus. Romanos 1:32. Os pais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais a praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem os que fazem. Olha que coisa forte, irmão. Olha para cá. Roubar errado, irmãos? Matar alguém errado, irmãos? E se a gente vê alguém fazendo e a gente apoiar, a gente está errando, sim ou não? Coloca lá o camarada lá vestido de homem com a tua criança lá e fica calado. Sabe o que a gente está falando? Tamo junto, eu apoio. Quem tem neto aqui, neto? Das irmãs e os irmãos aqui, neto? Abaixo de 5 anos aí. Não, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Quem tem neto abaixo de 5 anos aí? Você quer ver sua neta ou seu neto com um camarada desse tamanho aqui, vestido de mulher, fazendo a necessidade na frente dele ou na frente dela? E se você abrir a boca, você vai preso, viu? Não adianta querer tapear o negócio, não. Deus está falando comigo, com você mesmo. Isso é muito sério. E se eu não falar, Deus fala de mim. Você quer ver como é o nome delas aqui? É Cauane e Stefanizinha, né? O camarada chegar lá e tocar nelas, e o pai se levantar e o irmão se levantar e vai preso. É isso que você quer para o seu neto, para os seus filhos?
Tem que apoiar. E muda o nome, as religiões afrodescendentes. E está lá o menino batendo no negócio. E a questão que está cortando isso comigo, é só notar o número do meu visual que é católico do outro, e vai ver indignado. Isso. Vai chegar nele essa mensagem. Vai chegar nele. Vai chegar nele. Você vai mandar, os irmãos vão mandar aqui e ele vai compartilhar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, isso não pode acontecer no nosso meio, não, irmão. Você está perto de morrer já, passou dos 30, ó. Cachorro já na preta. Cachorro já na preta, mas quem está criando aqui, ó, quem está se criando é essa turma aqui, ó. Essa turma aqui está se criando agora. E você vai para um treino dizendo na minha casa quem cuida é eu. Como é que você vai cuidar bem da sua casa se você não está colocando nada, não? Não tira o menino do olho do rio, não. Olha para mim, porque Deus está falando aqui com você. Muda essa história. Bíblia. Gênesis 12. Salmo 105, 15. Vai lá. Mas pastor, quer dizer que agora a gente só vai ouvir isso? Não, é doutrina. Isso é culto de doutrina, é Bíblia. Isso é Bíblia aqui. Bíblia. Salmo de número 105, 15. Quem escreveu o salmo, irmão? O salmista, direcionado por quem? Diga Deus. Não foi eu não que escrevi, não? Não foi o pastor que está sendo cabo eleitoral, não? Que está ganhando dinheiro, morando em mansão? Estou andando de Hilux aí, ó, Jesus. Manda. Tenho duas carreiras, vai fazer. Estou rindo demais. Sabe por que a turma do outro lado aí não fica famoso, o líder? Porque não fala a verdade. Você não vai ver nunca o outro aí, o que veste aquela roupa grande, uma crucifixo grande aqui. Você não vai ver ele falar nunca. Mas não estou falando do menino, não. Estou falando do chefão lá. Tá vendo não? Mas vamos ver, vocês vão ver metendo o pau nesses pastores aí. E tudo dinheiro para isso. Isso é normal. Perseguiram Filipe. Quem é eu mais que Filipe? Quem é os irmãos mais que Filipe? Perseguiram Pedro. Só que olha para cá. Você não vê nenhum momento na igreja dizendo: vai lá e persegue Roberto. Você vê o governo corrupto perseguindo a igreja. Sim ou não? Mas você nunca vê a igreja dizendo: estamos juntos, governo. E nós estamos vivendo uma situação que tem muitos que dizem ser igreja apoiando o governo perseguidor. Mas na hora de voltar para a deputada, você votou também, né? Na hora de senador lá, você né? Salmo 105, 15. E tem outra aí, tem dois aí agora, tem dois. Tem dois. O que está, a gente vai tirar. Eu só voto no outro se ele apoiar os valores da igreja. Se ele ficar calado, eu não voto. Se ele ficar calado, eu não voto. Porque quando Deus levanta alguém se posiciona. Quando é Deus que se levanta alguém se posiciona dizendo: eu estou com a igreja. Eu estou. É desmantelado, fala bruto, não presta, mas diz: eu estou com a igreja. Acabou. Estava conversando com o Léo aqui domingo passado, que amanhã ninguém trabalha. Domingo passado de noite ninguém trabalha, porque no outro dia só vai ser carne fresca. Vocês estão trabalhando. Vai trabalhar não? Para ver se vai chegar
filé mignon na tua mesa? Salmo 105, isso. Não, ai, eu amo a Bíblia. Aquele Jesus que mexeu comigo, mexeu com a igreja, mexeu comigo. Tem aquele que a gente está no colégio assim, que a gente está meio de alguma coisa. Um dia ele levando um piau no colégio. É piau aqui, não? Lá é piau, eu estava lá em Itabaiana, cheguei, novo rapaz, 14 anos, junto uns 15, uns 15. Esse boizinho novo aí, lá é boizinho, aqui é menino, né? Esse boizinho novo aí, tirado de onda, chegou aí, não fiz nada, fui andando, era os 15 atrás de mim. E meu pai me deu uma ordem: no dia que você brigar, eu dou uma pisa maior. Eu olhava para o carro, ficava franzinho, mano, que se eu pegar eu vou dar um cinto aqui, vai cair um cinto. Mas meu pai disse que eu não fizesse, eu ia ser defesa. Morrendo de medo, mas eu não vou de um cinto. Aí de repente, irmão de hoje, ia aparecer um primo do meu lado, ou um amigo do meu primo de longe, maior, né? Ei, rapaz, que negócio é esse aí? Você é filho de Everaldinho. Quem mexeu com ele, mexeu comigo. Eu digo, agora veja. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmão? Olha o que ele está dizendo no texto quando alguém quer mexer na minha vida. Olha quando alguém quer tocar na igreja, o que ele faz? Olha o que ele diz assim, olha o que ele diz no Salmo número 105, no verso 15: não toqueis nos meus ungidos. Sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo assim, ó, se tocar neles, está mexendo comigo. Uma coisa é você cair na mão dos homens, irmão, outra coisa é você cair na mão de Deus. Os homens, a lei dele tem limite, a mão de Deus não, irmão. Ele toca, ele amassa, ele quebra, faz um vaso novo. E se não se converter, ele deve a sepultura. Sim ou não? Sim. Não estou mexendo com o povo, não. Não estou mexendo com qualquer pessoa, não estou mexendo com a igreja. Se uniram para derrubar o quê? Vocês viram aí, quem viu as fotos? Nessa hora ninguém mexe no WhatsApp. Eu deixei bem muito do lado. Eu até falei hoje, eu deixei vocês falar bem muito. De início eu fechei, vocês vão perceber. Eu digo, não, mas deixa os irmãos aí. Deixei no grupo, e um manda uma coisa, outro manda outra, e não sei o que. Eu digo, vocês falaram bem muito para que acabar por aqui. A quantidade de igreja que foi pinchada, adesivada, vocês viram a quebrada coisa dentro de igreja, viram ou não viram? Só porque conseguiram o primeiro turno aí. E só a igreja da Assembleia de Deus, sim ou não? Mas isso acontece lá, aconteceu aqui na Maria da Grande. Aconteceu aqui, só não pincharam a igreja, mas sujaram o nome da gente tudinho. Falaram mal da irmã Corrinha, falaram mal da irmã Vivi, falaram mal do irmão José, falaram mal do irmão Júnior, falaram mal de Isabela, falaram mal da irmã Silmara. Chamaram vocês tudo de ganhar dinheiro de Bolsonaro. Por quê? Porque se mexer com um, mexer com todos. Cheguei para lanchar na irmã Rosa, o som estava até alto assim. Mas quando a gente chegou, eu falei, eu disse, calma, segura, mulher. Chegaram com o obreiro aqui na casa do Senhor e disseram assim, ó, eu quero ver o Deus de vocês mudar o placar dessa eleição. Eu quero ver o Deus dos crentes mudar o placar dessa eleição. Chegaram para o dono do Titanic e disseram, como é que está esse grande navio? Ele disse, nem Deus afunda. Ele ainda está no controle. Ele ainda está no controle.
os mitos disseram? Nós somos mais famosos que Jesus. Com 15 dias depois, estava o mundo em luto, integrando isso. Tranqueiro Neves disse: nem Deus. Mentira dessa presidência. Uma semana depois, Deus me livre a dizer um negócio desse. Mas quando você volta, você está dizendo. Aleluia. Oh, glória. Eu amo vocês, por isso que eu estou falando isso. Pegando crucifixo, zombando, dizendo que Jesus faz parte de um aborto. Teve um cara aí que disse assim: eu não dependo de um cara que fala para a língua presa que tem um pau no dedo. Barbudo, cachaceiro. Ele disse: eu não dependo do Deus dos crentes, não, porque o Deus dos crentes é outro, o meu é outro. Será que você não consegue ver isso? Primeiro Coríntios 10:13. Ainda bem que a hora não está passando. E graças a Deus que a hora é até o 12. É até o 12 ali. Não tem um próximo número não, graças a Deus. Primeiro Coríntios 10:13. Porém, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar, ou passar a tentação, acima do que você pode carregar. Com a tentação, ele também trará o escape, para que possais suportar. A tristeza que veio sobre o teu coração esses dias, Deus está trazendo escape nessa noite. Deus está trazendo alegria para os céus novamente. E o mesmo Espírito que está me usando aqui, está usando outros homens de Deus em outros lugares no Brasil. O avivamento desses últimos dias vai chegar com a verdade. E a gente vai glorificar o nome do Senhor. Não é nome de homem, porque homem passa. Homem passa. Nós estamos levantando uma bandeira, não é de homem. A nossa bandeira é do meu filho, das minhas filhas que estão aqui, das minhas moças e rapazes que estão aqui. A minha bandeira não é bandeira como de homem. A minha bandeira é a bandeira da palavra, das igrejas. E se a sua bandeira não for essa, você precisa vir aceitar a galinha de novo. E não pode tomar
Para quem não quer ouvir, irmão, isso aqui dá problema no ouvido assim. Dá uma agonia. Dá uma vontade de ir embora tão grande que você não vai com vergonha. Né? Mas Jesus disse em sua palavra que a palavra de Deus ela vai na divisão da alma e do espírito. Que dirá o coração? Ele muda até o teu coração, muda o teu dedo na hora de dar o passamento do norte direito, todo dia Deus muda, porque eu disse, a palavra de Deus é que transforma a vida do homem. Você hoje quer ser transformado pela palavra. Se a palavra de Deus não te transformar, nada vai transformar mais. Estou continuando. Gênesis 12:3. Não sei se eu vou ficar famoso ou preso. Não sei não, tem certeza. Não, você vai ter certeza desse domingo. O pastor da igreja da Malhada, ou o presbítero, ou o irmão. O que você chamar? Você vai ficar famoso, ele vai ficar famoso. Ou preso, ou famoso. Vai mudar o negócio. Eu tô mesmo. Tô fazendo a cabeça mesmo. E quem é o cabeça da igreja? Se tu não consegue ter uma cabeça de Cristo, ele nem precisa para usar minha mão para tirar a tua cabeça e colocar dentro da vida nova. Cabeça do meu. É porque o meu coração ele é muito. A Bíblia diz que o meu coração é mentiroso. Você é guiado pelo Espírito ou pelo teu coração? Gênesis 12:3. Léo falou esses dias ali. Alguém disse: Léo, o pastor está mandando em tu. Léo disse: o pastor não manda nem ele. Aí o cabo olhou assim, disse, como se Léo estivesse te respeitando, né? Como assim eles não? Porque quem manda na vida dele é Jesus. Olha para quem está do lado e diz assim: quem manda na tua vida é tu ou Jesus? Não, quem manda na vida das sãos aqui é Jesus? Na vida dos farões aqui é Jesus? Na nossa vida é Jesus? Não sei Jesus quem direciona é ele. Amanhã, se o. Daqui a 4 anos, né? Que o cara que fala assim meio bravo, né? Ele não vai poder se nada mais. Se levanta João ali, eu vou dar João. Se levanta esse menino aqui, eu acho que não vai ter idade ainda, eu vou estar com ele. Porque para mim não importa o nome, o que importa é o propósito. O propósito do crente tem que ser continuar sendo a palavra. Pode ser que for. Quando eu vivia no mundo, não, eu era com tradição. Eu era com quem a família dissesse. Porque eu achava que quem ajudava os pobres eram os homens. Mas a Bíblia diz que quem ajuda o povo é Jesus. Quem manda a chuva lá no roçado? Esses dias fizeram um sol quente e sabe como é desse presidente? Um sol. Quem já ligou um motor aqui? Quem já ligou um motor no Rio? Quem já viu alguém com o motor ligado aí? Quem manda aquela água ali? Quem é que manda a água do rio, hein? Quem é que manda a água do rio? Vamos dizer de uma só forma, quem manda a água do rio? Jesus. Tem que dar saúde para trabalhar. Mas está chegando, meu Deus. Tem 10 minutos. E eu estou nem a metade. Perseguição, Gênesis capítulo 12, versículo número 3. E abençoarei os que te abençoarem. Essa é uma promessa para quem? Diga para a igreja. Diga para o povo de Deus. Olha o que está dizendo aqui: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem falou? Se não se arrepender, vai ser amaldiçoado. Quem disse que o seu da igreja
vai ser amaldiçoado se você arrepender. Mas quem está com a igreja dizendo assim, ó, eu não sou crente não, mas eu gosto do jeito que a igreja fala. A Bíblia diz que por causa dessa palavra, essa família é abençoada. Tem muita gente falando de mim e de você por aí. Fica tranquilo, está debaixo de uma promessa. Eu abençoarei os que te abençoam, mas o que te amaldiçoa, eu também amaldiçoarei. Eu não consigo entender. Eu não consigo, acho que aqui não tem. E como é que tem crente querendo amaldiçoar crente? Eu amo a palavra, eu amo Jesus, eu amo tudo, mas na hora de tomar uma atitude seríssima como essa que a gente está falando aqui, a gente vai e joga contra a igreja. Eu não consigo entender isso. O avivamento ele traz perseguição, ou a perseguição gera avivamento. Mas olha só, junto com o avivamento tem, para vir no avivamento, tem que ter luta, tem que ter dor, tem que ter tristeza, tem que ter perseguição. E eu faço igual os pregadores, e você não entendeu. Nesses últimos dias, a igreja está em luta. Eu vou dizer para você não entendeu. Eu disse, para vir um avivamento tem que vir luta, tem que vir dor, tem que vir tristeza, tem que vir perseguição. Ou seja, nesses últimos dias, a igreja está em luta. Diga assim, está vindo avivamento. A igreja está em dor. A igreja está em tristeza. A perseguição está pronta. Tem avivamento aí? Está chegando novidade, o avivamento é novidade. Está chegando novidade da parte de Deus para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua com o dono. O dono da igreja se chama Jesus. Por quê? Porque o texto diz lá em Atos capítulo 8 que os povos só prestou atenção no que o pastor Filipe falou quando veio a perseguição. Você vai esperar a perseguição para prestar atenção no que os pastores estão falando? Ou você prefere tomar ouvido de quem toma cachaça? A igreja só deu ouvido ao que Filipe disse depois da perseguição, depois que Saulo matou o irmão Estevão. Quem ama esse galega aqui? Quem ama esse galega aqui? Fica de pé, galega. Quem ama esse galega aqui? Levanta a mão. Levanta aí outro galega aí. Tiago. Levanta aí. Quem ama esse outro galega aí? Você vai esperar. Olha pra cá. Você vai esperar os dois ser apedrejados para você. Olha pra cá. Você vai esperar os dois ser apedrejados para depois você crer no que o pastor está falando. Porque Filipe é um diabo. Para o povo despertar, teve que apedrejar o diabo. O que é melhor? Despertar ou esperar ser apedrejado? Eita Deus. Acabou sua glória. Mas pastor, a perseguição acaba com tudo, não. A Bíblia diz que a perseguição traz alegria. Por isso que eu falei para você que hoje você vai sair alegre aqui. Pastor, me prove isso. Olha aí, Atos capítulo de número 8, no verso de número 8. Olha o que está dizendo aí, Atos de número 8. E havia. Vamos mudar o nome de cidade? Vamos mudar naquele país? Perseguição. Se juntaram, fizeram tudo junto. Para quê? Para deixar a igreja fraca, para deixar a igreja dispersa. Mas aquele povo, aquele povo, aquele país, aquela igreja, aquele povo, aquele país, aquela igreja, aquele povo, aquele país tinha alegria. Satanás disse, dia 2 de noite. Mandei tristeza.
Jesus disse na terça de tarde: eu vou trazer alegria. Você não depende de resultado de urna para ser alegre. Você já tem um político que ele nunca perderá. Isso aqui não perde não. Ele diga assim, aponta para ele, diga assim, ele não perde para ninguém. Meus amigos católicos que estão nos assistindo, companheiros de uma grande obra, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. Essa palavra aqui não é de crente, essa palavra aqui é de Deus. Você que teme a Deus, que às vezes até canta hinos para a mãe de Jesus, não aceite que pessoas abortistas apoiem essas coisas. Não aceite que pessoas que mentem continuem mentindo e roubando. Eu não estou falando isso para a igreja, porque eu não acredito que isso na igreja do Senhor tenha isso aqui, não. Estou falando para quem está fora. E havia grande, diga assim, alegria. Só que no versículo 9, vai para cá. Eita, Deus vai quebrar aqui, viu? Ele vai fazer uma oração aqui, Léo. Que Deus vai quebrar esse demônio aqui. A pessoa vai ser manifestada aqui. Deus vai manifestar aqui. Se você tiver endemoniado, você vai cair. Mas aqui não veio coisa. Graças a Deus. Por quê? Pastor, está dizendo isso? Porque a palavra diz: depois da perseguição, depois vem a alegria, depois o povo dá ouvido. Quando o povo der ouvido, versículo 9, isso é Bíblia, não é eu, é Bíblia. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquele país ou naquela cidade a arte da magia negra. Irmãos, quem faz no nordestino, quem faz magia negra, ele é o quê? Esse Simão era esse. Fazia parte da magia negra. Era mágico. Olha o que o texto está dizendo aí, ó. E tinha iludido a muita gente. Foi a revelação que Deus me deu essa tarde, dizendo que ele era um grande personagem. Tem um camarada aí, irmão, que tem iludido tanta gente, se achando melhor, se achando maior do que Jesus. Por quê? Porque existe uma magia por trás. Deus falou isso comigo hoje de tarde. Existe um demônio que está enganando até crente. Olha aqui, irmãos, olha o que está dizendo aqui, olha. O qual, versículo 10, o qual todos atendiam a ele. Desde o menorzinho lá, o pequenininho, que levanta a mão e faz uma estrela, até o maior que diz que vai fazer assar carne lá direto. Isso é Bíblia. Existe um demônio, olha o que está dizendo aqui, ó. E ele estava ali fazendo magia dele, se juntar tudo para fazer magia contra a gente. Foi? Tudinho. Aí olha o que aconteceu, ó. E ele se juntando, se levantou um grande personagem, e esse personagem se achava maior, grande, maior do que ele. Versículo 10, o qual todos os seus povos daquele lugar o atendiam, desde o pequeno até o maior. E ele dizia assim, ó: esse aí tem poder de Deus, ó. Esse aí foi enviado por Deus. Tem tanta gente dizendo que o camarada que quer se levantar aí foi enviado por Deus. Ele ajuda os pobres. Diga para o seu irmão assim: quem ajuda pobre. Não, diga com o profeta para ele acordar. Diga assim: quem ajuda pobre é Jesus. Quem ajuda o pobre é Jesus. E quem ajuda o abortista? E quem ajuda o ladrão? É não. É os eleitores. Eu não disse isso não.
em Deus, em Cristo, não tem condição não. Não tem como, irmãos, alguém que está em Cristo olhar para uma criança que está no ventre e mandar abortar. Você quer abortar e olhar para um remedinho, é colocar no céu, quer arrancar um pedaço da criança. A maconha, filha de alguém drogado aqui. Você quer ver seu neto, né? Porque no colégio hoje, na frente do colégio, vem bebida, daqui uns dias vão vender droga abertamente. Mas eu ensino certo, meu pai me ensinou tanto certo que eu quase me acabei no alcoolismo. O pai de tudo aqui não me ensinou ninguém a beber. A maioria aqui tem um estoque do cara do cachorro por aí e vivia caído no meio da rua. Olha pra cá, pai e mãe só domina enquanto está em casa. E hoje com a internet é muito difícil. Se não for a palavra, acabou. Mas a gente vai orar. Porque a Bíblia diz, oh glória, que existem demônios que enfeitiçam a mente e as pessoas ficam alienadas e têm admiração pela mentira. Que história é essa? Que dia primeiro a gente vai comer não, negócio, sabe? Picanha. Vamos tomar uma picanha e tomar uma cervejinha. Os crentes vão. Irmão. Você não precisa disso não, rapaz. Dia 24 tem um porco desse tamanho aqui, com 3 palmos de 2,5 para a gente comer. E vai ser besta da parte de Deus. Que conversa é essa? Ela disse que não tem 2,5 não. Eu acho que tem meio pau, rapaz. Eu estava, essa semana eu estava na beira de um lugar ali, que eu não vou dizer a vocês, não sei o que ir também. E olhando para o povo dizendo assim, o povo diz que só come carne de boi e porco. No dia primeiro, olha eu aqui, no dia 1 de outubro. E quem cuida do crente é Jesus. Sabe por que tem ovo lá na tua casa? Porque Jesus só quer que tenha ovo. Mas no dia que ele quiser que mandar lasanha, vai mandar lasanha. No dia que quiser mandar um camarãozinho, não gostar lá, manda que eu amo. Agradeça a Deus, você está de barriga cheia. Todo mês você tem 6 manguinhos lá. Tem ou não tem 6 manguinhos lá? 6 centinhos. E tem uma jovem aqui que também recebe. Todo mês. Isso é Bíblia aqui. Vai pra cá. Camarada alienado, mente fechada. O demônio trabalha dessa forma que ela estava fazendo aqui usando Simão. Mas a Bíblia diz que chegou Filipe, chegou o pastor Pedro, chegou o pastor João, chegou a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor ela anda em espírito. E só se anda em espírito quando se está em jejum e oração. A igreja chegou aqui? Chegou a igreja? Se a igreja chegou o Espírito. E onde o Espírito Santo está, ele diz assim: ó, Satanás aqui não. Se o Espírito Santo está no teu coração, e se o diabo colocou alguma coisa na tua mente, você que nos assiste aí, e apoiar essas coisas nessa noite, o Espírito Santo está chegando para mudar a tua história, a tua vida. Porque Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos. Versículo 12 e 13 diz que o macumbeiro se converteu. O macumbeiro chamado Simão, o bruxo, o feiticeiro, se converteu. Vai ter gente, irmão, que hoje está dizendo assim, ó, eu estou com um camarada lá, que é o líder, e daqui uns dias vai entrar aqui por essa igreja e vai se converter. Tu crê nisso ou não? Quando a igreja busca de verdade, quando a igreja ora de verdade, quando a igreja jejua de verdade, o Paulo do capítulo de número 8, o Saulo do capítulo 8, que assolava a igreja, perseguia a igreja, oprimia a igreja, se levantava contra a igreja, falava mal da igreja. Você conhece alguém que fala mal da igreja? Mentia contra a igreja. Você conhece alguém que mente contra a igreja? Você conhece alguém que mora na tua rua que mete o pau da igreja? Pronto, é os Paulo do capítulo 8. Mas se a igreja perseverar no
jejum e na oração. Mateus capítulo 17, versículo 21 diz: tem caixas de demônio que só sai com jejum e oração. Se a igreja perseverar em oração, se a igreja perseverar em jejum, o Saulo no capítulo 8, ele vai para um lugar chamado Damasco, e no meio do caminho, no Atos capítulo de número 9, ele vai ter um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus vai fazer ele cair. Eu não sei se ele caiu de jumento, eu não sei se ele caiu de cavalo, eu não sei se ele caiu de camelo, mas eu sei uma coisa: aquele que perseguia teve que baixar a cabeça e dizer: ei, Senhor, o que é que tu queres comigo? Jesus olhou para ele e disse: Paulo, aquele que me persegue, você tem dono, só quem tem dono, filho de pé, em nome de Jesus, só quem tem dono, filho de pé, em nome de Jesus, a igreja do Senhor tem dono. A igreja tem dono. Eu não sei de quem foi que caiu. A luz estudou de quem caiu no cavalo. Estava de salto alto, hein, Paulo? Quem manda na igreja sou eu. Eu quero ver os crentes mudar esse negócio. Eu quero ver o Deus dos crentes agora mudar. Estava de salto alto. No meio do caminho ele passou. Eu queria que você profetizasse. Eu quero que você profetize através da sua boca. Levanta a sua mão direita para o alto. Levanta a sua mão esquerda para o alto. Lá no terceiro andar. E diga assim: nesses dias. Não, diga forte, diga assim: nesses dias. Depois que você aprender, você vai dizer 3 vezes comigo. Diga assim comigo: nesses dias. Aquele que persegue a igreja, aquele que aponta contra a igreja, vai cair do cavalo. Agora você aprendeu, você vai dizer comigo: nesses dias, aquele que fala mal da igreja, aquele que persegue a igreja, vai cair do cavalo. Diga de novo: nesses dias, seja profeta, nesses dias, aquele que aponta a igreja, aquele que fala mal da igreja, vai cair do cavalo. Repita de novo para ficar bonito. Diga para ele: nesses dias, aquele que persegue a igreja, aquele que fala mal da igreja, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Abra tua boca e agora, Jesus, abra tua boca e agora, enche essa casa de oração de glória, aleluia, em nome de Jesus. Pastor, como é que aconteceu isso? Porque a igreja entendeu que precisava orar e jejuar. Quem está comigo nessa guerra? Quem está comigo nessa guerra? A nossa guerra não é contra o sangue e nem contra a carne. Você não vai estar orando para Jesus matar ninguém. Você vai orar para que alguém caia no cavalo. Eu não sei se é cavalo, camelo, mas vamos ver. Ou ele é só sei que é cavalo. Alguém vai ter que cair para a igreja ter vitória e ter um grande avivamento. Irmão, quem está com Jesus? Aleluia, Jesus. Quem está com Jesus? Levanta a mão. Todo mundo está com Jesus, né? Pronto. Baixa a mão. Quem está com o pastor? Levanta a mão. Pronto, se você estiver com o pastor, você não vai estar com Jesus, não. Viu, irmão? Eu vi 13:17, lê aí. 13:17, lê aí, pastor. É sério, irmão? Deus estava me encarregando sobre isso. Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pela sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será culpa. Amém, irmão? Olha, se você não obedecer o pastor de Jesus, você está longe. Está longe de Jesus. Escuta o que eu estou dizendo a você. Jesus voltar hoje, você nem sobe e sempre que você vai de
Se arrepende quando os seus pecados não é tempo. Se arrepende quando é tempo, porque Jesus está voltando e você está. Se arrepende quando é tempo. Viu, irmão? Se arrepende quando é tempo. Isso é a igreja de Deus, irmão. Eu sou a igreja de Deus. Quem você trata de quem? De Deus ou do diabo? Se você não for para lado de Deus, você trata do diabo. Se você for para lado do pastor, se você não for a favor do pastor, você trata do diabo. Viu, irmão? E olha essa oportunidade. E tem ouvido os outros aí, viu, irmão? Nós temos irmãos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias de culto aí. 10 dias de culto. Ao dia 30. Tem 10 cultos no dia 30. E eu quero convidar. Eu quero convidar, não convocar não, porque a gente fala convocação é como se fosse forçado. Eu quero convidar os guerreiros que creem que Jesus falou aqui nessa tarde e que vai entrar em propósito com Deus, em jejum e oração, para Deus mudar esse quadro. Venha para aqui na frente. Jejum e oração para Deus mudar essas eleições. Glória a Deus. Eu não estou convocando, não, estou convidando. Se os obreiros do cordeiro quiser vir, pode deixar assim, não vai entrar eu não. Você que quer entrar em propósito de jejum e oração comigo. Para Deus mudar a história desse país. Eu mudo ou não mudo, irmão? A oração muda ou não muda, irmão? Vai para cá. A oração do justo pode muito ser defeito, mas dessa vez aqui. O avivamento não vai começar nas grandes catedrais, não, vai começar nas pequenas. Jejum e oração para derrubar a história desse país. Porque a alegria já chegou. Você não vai sair daqui com dúvida, não sabe? Deus falou através da palavra dele. Que o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas. E agora ele disse que o ladrão vai morrer. O ladrão não entra na igreja, não. O dono da igreja tem dono, se chama Jesus. Tem 10 cultos, 10. Vou colocar no número aí para uma delas. Dia 6, a mostrada vai estar jejuando. Dia 6, mostrada. Dia 9, domingo. Os varões. Até a trila da mão. Dia 6. As mocidades. E dia 9 os varões. Mas aqui nós temos um trabalho especial aqui dia 9. A gente vai estar aqui 6 da manhã já aqui na igreja orando. Se quiser vir, é um trabalho extra. E a coisa que vai ser para aquele dono. Você vai vir muita gente. Até o meu dia. A gente vai estar aqui. Vai ter uma escola bíblica no meio aí. Mas a gente vai estar aqui. E 6 da manhã é meu dia. E os varões vão estar jejuando. Dia 11, terça-feira. As senhoras e as crianças. Meu menino chora, deixa chorar. Aleluia. Come o biscoito do café da manhã. Vai comer todo dia. É guerra ou não é guerra? É guerra ou não? Você tem que explicar a criança que ela já entra no mistério de Deus aí. A gente não vai não, porque a gente vai tirar aquele camarada que é ladrão. Aquele camarada que é ladrão vai tomar conta do país da gente não. Pronto. Dia 13, aí a mocidade volta de novo. Jejum e oração. Dia 16, os varões de Deus. Dia 18, senhoras e crianças. Dia 20, mocidades. Dia 23, varão. Dia 25, senhora e criança. Dia 27, é a última quinta-feira. Toda a igreja. Olha pra cá. Agora, se você não jejumar, você vai recolher dentro dessa igreja aqui. E você vai ver gente caindo endemoniado. Aleluia. Pode ser, galera. Vou mandar os grupos e vamos te abrir. Jejum. Jejum e busca Deus. Não brinque, não. Porque do jeito que o diabo se levanta nesse dia para enriquecer a igreja, a igreja está em jejum para ter vitória. Quem estava comigo aqui quinta-feira, terça-feira na festividade?
Você lembra quando o pregadorzinho novinho aqui? O menino disse assim: quando o povo ora, quando o povo jejua, Deus dá vitória. Na quinta-feira a irmã Luísa pregou do mesmo jeito. Quando o povo ora, quando o povo jejua, Deus dá vitória. Aí eu entendi hoje. Tem vitória chegando na casa da minha família. Agora vai estar cantando o hino e a gente vai finalizar com a bênção apostólica. Mas você vai orar. Olha a oração de uma sincera. Para que esse espírito do diabo. Nós estamos no culto ainda. Olha para cá. O diabo que prendia, o demônio que prendia a mente do povo. O demônio que prendia a mente do povo usando Simão. Ele só foi liberto quando a igreja orou. Você vai olhar que Jesus abre as mentes. Vai ter gente que nem crente é, e quando ele vai chegar para você, você vai conversar com ela, o Espírito Santo vai trabalhar e ele vai mudar o pensamento. Você quer disso? Já aconteceu na oficina hoje. Queimar também, né? Já aconteceu na. Imagina quando a gente vai voltar hoje. Eu não apoio o homem, não, eu apoio a palavra. Você apoia a palavra, você vai orar. Você vai orar. Se alguém ficar passando por aqui, pode deixar aí. Deixa eu ver já o que foi. Eu depois resolvo. Vamos orar? Levanta a tua mão para o céu aí, em nome de Jesus. Abre a tua boca. Quando a igreja começar a orar, ora. Peça a Deus para Deus abrir as mentes. Peça, abre a tua boca. Abre a tua boca. Senhor, abre entendimento. O espírito governador vai bater retirada. O espírito de Faraó vai bater retirada. O demônio vai bater retirada das mentes fechadas. Em nome de Jesus, receba libertação. Em nome de Jesus, receba vida. O Brasil tem dono.